Meus amados, preparem seus corações, porque hoje nós vamos mergulhar fundo numa das histórias mais solenes, mais profundas e impactantes de todo o universo. É uma narrativa que não começa aqui na poeira da terra, mas ela nasce no esplendor indescritível do céu. Esta é a análise da própria origem do mal, a crônica de uma perfeição que de alguma forma se corrompeu. É a tragédia cósmica da queda de Lúcifer. E essa é a pergunta que ecoa através dos séculos, não é mesmo? É a questão fundamental. Se o nosso Criador é a própria essência da perfeição e tudo que saiu de suas mãos era bom, era perfeito, como? Como a semente da maldade, da rebelião, do sofrimento que hoje vemos no mundo pôde brotar num universo que era perfeitamente harmonioso? Para encontrar essa resposta, a gente precisa voltar no tempo, voltar ao início antes mesmo da fundação do nosso mundo. Vamos entender uma coisa. Antes de existir a figura que conhecemos como a personificação do mal, existia Lúcifer. O nome dele significava portador da luz, estrela da manhã. E ele não era uma criatura qualquer, de forma alguma. Ele era o ápice da criação angelical, uma verdadeira obra-prima de Deus, posicionado em honra e glória logo após o amado Filho de Deus, o próprio Cristo. As fontes nos pintam um quadro de uma magnificência que a nossa mente mal consegue conceber. Imaginem comigo. O seu semblante era suave e exprimia uma felicidade pura. Sua testa alta e larga era um sinal de uma inteligência sem paralelos entre todos os outros anjos. A sua forma era simplesmente perfeita. O seu porte era nobre, majestoso. E dele uma luz especial resplandecia. Uma luz mais viva, mais brilhante do que a de qualquer outro ser criado no céu. Ele era, como diz a palavra, o silo da perfeição. Perfeito em beleza e absolutamente irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. E a própria Escritura Sagrada nos dá um vislumbre dessa posição tão exaltada. Ele era um querubim protetor, ungido, ou seja, separado por Deus para uma função de altíssima honra. Ele tinha acesso à presença imediata da glória de Deus, caminhando num monte santo, em meio ao brilho ofuscante das pedras afogueadas. Ele foi criado perfeito, um guardião da presença divina, um ser de imensa confiança e poder. Agora, em meio a essa paz, a essa harmonia perfeita, aconteceu um evento crucial, um ponto de virada. O grande Criador, para conferir uma honra especial ao seu Filho, convocou todas as hostes celestiais. O objetivo era estabelecer de uma vez por todas a posição e a autoridade de Cristo diante de todo o universo. E esse momento, que deveria ser de pura alegria, se tornou o catalisador da primeira rebelião. O Pai tornou explícito diante de todos. Cristo, seu Filho, era igual a ele em divindade, em poder e em autoridade. Ele foi investido com o poder de comandar todas as hostes do céu. A palavra do Filho era e sempre seria a palavra do Pai. Essa exaltação, que deveria ser o maior motivo de júbilo para toda a criação, acabou acendendo uma chama perigosíssima no coração do anjo mais honrado do céu. E é aqui, meus irmãos, que nós vemos o nascimento do pecado. Prestem atenção nisso. O pecado não nasceu como um ato, mas como um pensamento secreto. Publicamente, diante de todos, Lúcifer se curvou, ele prestou reverência a Cristo junto com os outros anjos. Mas por dentro, no secreto do seu coração, algo terrível acontecia. Seu coração queimava de inveja, de rancor. Ele, que se via como favorito, como mais exaltado, não suportou a ideia de ver outro ser honrado acima dele. A insatisfação começou a envenenar a sua mente. Agora, o que é fascinante nesse diagnóstico da palavra de Deus é a precisão. A raiz do problema foi identificada. Lúcifer começou a meditar em si mesmo, na sua própria beleza, na sua própria sabedoria, no seu próprio resplendor. Em vez de ser um espelho que refletia a glória do seu Criador, ele se tornou obcecado com a própria imagem. E nesse exato momento, a sua sabedoria se corrompeu. O orgulho ofuscou o seu juízo e ele deixou de enxergar a verdade. E o profeta Isaías registra o ápice dessa ambição rebelde. São 5 declarações, 5 eu vou, que revelam a profundidade do seu desejo de tomar o lugar de Deus. Eu subirei, eu exaltarei o meu trono, eu me assentarei, eu subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso não era um simples descontentamento. Isso era uma declaração de independência. Era uma declaração de guerra contra o governo do Criador. O ponto crucial é este. Ele não queria mais servir, ele queria ser servido. Ele não queria mais adorar, ele queria ser adorado. Ok, vamos mergulhar nisso. Aquele orgulho que nasceu em segredo não ficou oculto por muito tempo.
Lúcifer, então, iniciou uma campanha sutil, calculista, insidiosa. Ele não atacou Deus abertamente no começo. Não. A sua estratégia foi muito mais perigosa. Ele começou a semear discórdia através de sussurros, de conversas privadas, de insinuações. Observem bem essa metodologia, pois ela se repete até hoje. Primeiro, ele se colocou como uma vítima, insinuando que Deus tinha sido injusto com ele ao preferir Cristo. Depois ele começou a atacar a lei de Deus, dizendo que ela era uma restrição desnecessária à liberdade, que os anjos eram seres tão evoluídos que não precisavam de lei. Ele prometeu um novo governo, um sistema melhorado, de liberdade total e sem restrições. E por fim, quando foi confrontado pelos anjos que permaneceram leais, ele os acusou. Acusou-os de serem escravos, de não terem coragem de pensar por si mesmos. O erro veio disfarçado de reforma, de progresso, de uma nova luz. É uma cena que parte o coração. Os anjos que eram leais e sinceros tentaram de tudo para resgatar seu poderoso companheiro. Eles choraram, eles argumentaram com lógica, com amor, mostrando que a honra dada a Cristo não diminuía em nada a honra que ele tinha. Mas Lúcifer, já endurecido no seu orgulho, recusou-se a ouvir. Ele os chamou de escravos, de mentes serves e se afastou, declarando que ele e seus seguidores já tinham ido longe demais para voltar atrás. E, inevitavelmente, a campanha de sussurros e enganos escalou para um conflito aberto. A controvérsia se espalhou como fogo por todo o céu. E chegou um momento em que a neutralidade não era mais uma opção. Cada anjo foi forçado a tomar uma decisão, a escolher de que lado ficaria nesse grande conflito que dividia o universo. E este número ilustra de forma brilhante a trágica eficácia do engano de Lúcifer. As Escrituras, lá no livro de Apocalipse, descrevem simbolicamente que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Pensem no que isso significa. 1/3 de toda a hoste angelical, seres perfeitos que viviam na presença imediata de Deus, foi convencido a se juntar a essa rebelião sem causa. A perda foi imensa, uma tragédia de proporções cósmicas. E então, a Bíblia diz que houve guerra no céu. Não uma guerra de palavras, mas um conflito real. De um lado, o Filho de Deus, o grande comandante celestial Miguel, o arcanjo, e os anjos leais. Do outro lado, Satanás, como Lúcifer passou a ser chamado, o adversário, e todos os seus seguidores. A batalha era pela defesa do governo e da lei de Deus, pela própria ordem e harmonia do universo. O próprio Cristo descreve o resultado dessa batalha. A vitória foi decisiva e foi rápida. O poder do Criador prevaleceu. Satanás e seus anjos foram completamente derrotados e expulsos do céu. Não havia mais lugar para eles na morada da paz, da pureza e da santidade. A sua queda foi súbita, foi definitiva, como um relâmpago que corta o céu escuro e desaparece. Mas a expulsão não foi o fim da história. Na verdade, foi o começo de uma lição eterna. Uma lição que todo o universo precisava aprender. A queda de Lúcifer serve como o maior e mais claro exemplo do contraste entre o orgulho, que sempre leva à destruição, e a humildade, que é o próprio fundamento do reino de Deus. A corrupção interior, cedo ou tarde, se manifesta exteriormente. As fontes descrevem que, embora ele ainda mantivesse a sua forma régia e bela, a sua expressão mudou para sempre. O semblante que antes refletia a felicidade do céu, agora exibia ansiedade, maldade, ódio. Um olhar astuto, dissimulado, acompanhado por um sorriso horrível cheio de engano e zombaria, tornou-se a sua marca registrada. O pecado desfigurou a perfeição. E este quadro, meus amados, resume o coração de todo o conflito. De um lado, Lúcifer. Possuindo a posição mais alta que uma criatura poderia ter, ele buscou se exaltar ainda mais. Do outro lado, Cristo. Sendo igual a Deus, ele se esvaziou, se humilhou, se tornou servo. Lúcifer prometeu liberdade através da rebelião, Cristo ofereceu vida eterna através da obediência. A motivação de Lúcifer era o amor próprio, a inveja. A de Cristo era o amor abnegado pelo Pai e por toda a criação. E os destinos deles refletem perfeitamente suas escolhas. Um foi lançado nas trevas, o outro foi exaltado acima de todo nome. Então, o ponto crucial é este. O que a gente aprende com essa tragédia cósmica? Primeiro, que grandes dons, beleza, inteligência, altas posições, nada disso é uma garantia contra o orgulho. Segundo, que a rebelião nunca começa grande. Ela nasce em questionamentos silenciosos, em pequenas concessões no coração. Terceiro, que no grande conflito entre o bem e o mal, a neutralidade é uma ilusão. Ficar em silêncio é tomar um lado. Quarto, que o mal raramente se apresenta como ele realmente é. Ele usa a máscara da liberdade, da melhoria, do progresso.
E, finalmente, a lição mais profunda de todas, demonstrada por Cristo. A verdadeira grandeza, a verdadeira liderança está em servir, não em buscar a própria glória. E nós terminamos com esta reflexão que deve calar fundo em cada um de nós. A história da queda de Lúcifer não é apenas uma crônica antiga sobre anjos e uma guerra distante. É um espelho que revela a natureza terrivelmente destrutiva do orgulho. E a pergunta que fica é: se um ser tão perfeito, tão inteligente, tão glorioso, que andava na presença de Deus, pôde cair por causa da autoexaltação, isso serve como mais solene e urgente dos alertas para que cada um de nós vigie, com todo o cuidado, as intenções e os pensamentos que abrigamos no secreto do nosso próprio interior.